Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade, do real Messias, Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Real Messias Abidrushim, ele é o autor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Obra oficial em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, no português brasileiro. E na fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha, no português europeu e mais 22 idiomas. www.graal.d de Deutsch, Graal com um A, né? www.graal.d D de dado e de elefante, Deutsch, né? Enquanto que o site da Ordem do Graal é com 2 A, www.graal.org.br. Meu trabalho como espiritualista, leitor da Mensagem do Graal, já desde 1988, comecei a estudar, conheci essa obra em 1984, há 37 anos, comecei a estudá-la em 1988, tive algumas interrupções, porque eu mudei de cidade, morei 2 anos em Brasília, de 89 a 91. Nessa época eu estudei outras coisas, depois retornei para Campinas, voltei a estudar a mensagem e eu nunca mais parei, né? Depois desse, eu retornei para Campinas em 91, eu nunca parei de estudar a Mensagem do Graal, literatura do Graal, a obra de Rosélis von Sass, especialmente o livro do Juízo Final. Nessa época depois eu tive contato com a Ordem do Graal na Terra, né? Anteriormente já tinha, e enfim, me tornei membro dessa organização, mas por um curto período, até 1994, quando eu me afastei, por questões pessoais. E desde então eu sou um leitor independente. Eu não estou associado a nenhuma organização. Na década de 1910, eu frequentei 4 devoções no movimento internacional do Graal no Brasil, que é ligado à fundação da Mensagem do Graal em Stuttgart. Ela publica a Mensagem do Graal no idioma português europeu, que é justamente a mensagem que eu costumo ler atualmente, que tem uma capa verde, vou te mostrar aqui. Acho que vocês conseguiram ver. Enquanto que a Mensagem do Graal editada pela Ordem do Graal na Terra tem uma capa preta, capa dura. Esse livro aqui que eu tenho aqui da Ordem, editado pela Ordem do Graal na Terra, foi a primeira mensagem que eu comprei. Tá até aqui a data que eu adquiri, 26 de novembro de 1987. Um ano antes de eu começar a estudá-la, né? Então é isso, minha função como espiritualista é divulgar a Mensagem do Graal.
Eu acredito também que essa obra é uma obra cristã. É uma obra fundamentalmente cristã. O seu autor é cidadão alemão, que nasceu em 18 de abril de 1875, se chamava Oscar Ernst Benjardit. Depois ele adotou o pseudônimo de Abdrushim e começou a escrever suas dissertações da Mensagem do Grau em 1923. E até 1938, durante 15 anos, ele escreveu essas dissertações. Depois ele foi perseguido pelo nazismo, ele perdeu a propriedade, enfim, a gráfica, foi impedido de continuar a difundir sua mensagem. Ele, nos últimos 3 anos da sua vida, nos últimos quase 3 anos da sua vida, ele faleceu em 6 de dezembro de 1941, ele foi para Kipsdorf, uma cidadezinha próxima a sudeste de Dresden, uns 30 quilômetros, talvez um pouco mais, uns 40 quilômetros de Dresden, próximo da fronteira com a República Tcheca. Ele se refugiou lá numa cidadezinha chamada Kipsdorf, e lá ele revisou todas as suas dissertações e formatou, retificou sua mensagem do Graal para 3 volumes, que se tornou a sua última vontade, né? E essa revisão ele iniciou quando ele se mudou para... Ele foi... estou falando conforme a minha convicção, né? Ele foi para Kipsdorf em fins de março de 1939 com essa finalidade de revisar toda a sua obra, formatá-la para 3 volumes. Mas como ele estava impedido de divulgar sua mensagem do Graal, enfim, ele tinha uma gráfica em Munique que em agosto de 1937 foi interditada pelo nazista, né, pela Gestapo, para a proteção do povo e do Estado. E ele que estava em Womperberg, no Tirol austríaco, depois, 7 anos depois, quer dizer, 7 meses depois, ele foi preso. Ele foi preso, ficou 6 meses preso, né? Tem acusações graves contra ele, mas ele foi provada a sua inocência, mas ele foi solto com a condição de não divulgar sua mensagem, né? A atividade espiritualista dele foi considerada inadequada e proibida, né? Porque o nazismo proibia atividades que não era consentânea, segundo a visão do nazismo de Hitler, né? E, enfim, então ele nesse período que ele esteve em Kipsdorf, de 39 até final de maio de 1941, durante aproximadamente 2 anos ele revisou todas as suas dissertações e formatou em 3 volumes. Essa obra só pôde ser editada, impressa, em 1949, primeiro volume, 1950, segundo volume, e 1951 para o terceiro volume. Então deu um total de 168 dissertações. Isso por conta da sua esposa, Frau Maria, agora viúva, que readquiriu a posse de Womperberg, né, que era a colônia do Grau, após o final da Segunda Guerra, 1945, e reconstruiu, né, aquela organização, fundou o Movimento Internacional do Grau. Me parece que em 1951 que ela fundou o Movimento Internacional do Grau,
logo após ter concluído essa impressão da sua obra, né? Que seria a terceira e última edição, né, da Mensagem Rural. A primeira foi em 1926, chamada edição Violeta, 43 dissertações não numeradas. A segunda em 1991, é chamada Grande Edição da Mensagem Rural, em 1931, com 91 dissertações numeradas. E depois essa terceira, então vemos aí que foi um período, após 5 anos, né, da primeira para a segunda edição. E por fim ele preparou a sua terceira e última edição, que é conhecida como edição de última mão, 10 anos após. Né? Em 1941 ele concluiu. Enfim, então ele ficou se dedicando à mensagem do Graal, às dissertações, escrever dissertações, durante um período de 18 anos, porque ele começou a escrever em 1923. Ele era antes, ele atuava como escritor, romancista e dramaturgo. E ele e depois isso, encontrou Frau Maria, né? Frau Maria, que veio ser sua esposa, que ela era uma viúva da Segunda Guerra Mundial. Viúva da Segunda Guerra Mundial, ela perdeu o marido, que era militar, e ela tinha 3 crianças, né? Então ele a conheceu logo após o final da Primeira Guerra Mundial, e veio se casar com ela anos mais tarde, né? Parece que em 1927. Ele próprio, Abdurrahim, ele tinha um filho, né, da sua primeira esposa, né, que ele casou. Ele teve um filho, nascido em 1899, que também faleceu na Primeira Guerra. Muita gente morreu, né? Muita gente morreu, me parece com 50 milhões de pessoas. Não sei exatamente, mas parece que é isso. Porque a Primeira Guerra Mundial houve mais ou menos 50 milhões de mortos, e a Segunda Guerra Mundial houve 80 milhões de mortos, né? Mas então foi essa a obra. Frau Maria, ela imprimiu a mensagem do Grau em 3 volumes, que passou a ser oficial, considerada como a vontade, a última vontade de Abdurrahim, do Real Messias Abdurrahim. Esse nome Real Messias Abdurrahim, eu que resolvi chamá-lo desse nome, Real Messias. Todo leitor da Mensagem do Grau sabe que ele é Messias, ele é um filho de Deus, ele é o Espírito Santo. Emmanuel é Espírito Santo. Um leitor, eu digo aqueles que já se aprofundaram na mensagem, né? Mensagem do Grau. E então eu denomino, isso faz pouco tempo que comecei a denominá-lo assim, de Real Messias, porque para ficar bem marcante, que ele é o real, verdadeiro Messias, tal como Jesus Cristo. Ele faz parte da trindade sagrada de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Filho o Espírito Santo, que é Emmanuel, o Filho do homem, enquanto Jesus é o Filho de Deus. Ambos são filhos de Deus, porém Emmanuel nasceu para a humanidade, para a criação espiritual. Por isso que ele é um intermediário, vamos dizer, eterno entre Deus e a humanidade. Jesus, ele veio aqui em caráter excepcional, né? Então é sempre bom esclarecer as coisas bem esclarecidas, né? Que Jesus veio aqui com a única finalidade de dar sua palavra viva, né, para salvar. Ele não veio julgar. Ele também não veio aqui para morrer.
A morte dele foi um crime brutal, né? Devido aos judeus daquela época que não o reconheceram, que deveriam o reconhecer e não o reconheceram. E até um comentário, né, que o que será dos judeus quando eles se conscientizarem que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus e portanto Deus? Como eles vão se sentir? Porque eles não reconhecem Jesus, né, Cristo como filho de Deus, e nem reconheceram aquele que eles aguardavam, né? Quer dizer, o juízo. Quer dizer, houve profecias da vinda tanto de Jesus como de Emanuel, né? Mas devido à incompreensão misturaram as duas profecias, né? Porque Isaías prometeu o filho do homem, o juiz, né? Que é Emanuel. E houve outras profecias que falavam de Jesus. Mas enfim, como que será que os judeus vão se sentir quando eles sentirem que eles mataram, eles provocaram a morte de, de, de Deus encarnado na Terra? Como eles vão se sentir hoje? E mais, se sentir que não reconheceram o prometido por Isaías, né? O filho do homem, o Messias, tão aguardado. Eles deveriam, acho que eles vão se sentir muito abalados, né? Da mesma forma também que o povo alemão, quando ele reconhecer que ele rejeitou o Filho do Homem. Esses eram os dois povos escolhidos, né? Agraciados por Deus, né? Tanto os judeus, né? Que acabaram não reconhecendo dois Messias, né? Jesus Cristo e Emanuel. E os alemães, que foram escolhidos para reconhecer e servir o Filho de Deus, Emanuel, o Espírito Santo, e não o reconheceu. Mas enfim, ele acabou nos deixando a sua mensagem do grau, embora a missão dele foi prejudicada, né? Em relação ao falhar dos convocados, a perseguição que ele sofreu, a incompreensão, tal como Jesus. Né? Então, a mensagem dele, ele teve que retificar exatamente como Jesus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Né? Então ele que é o juiz, ele julga, ele salva e julga. Ele novamente despertou no final da vida o amor dele. Né? Ele estava assim muito machucado, né? Muito ressentido com a humanidade. E ele queria lavar as mãos. Ele queria lavar as mãos. Esse é o caminho que a humanidade escolheu. Então, eu já fiz minha parte, vim aqui minha missão, e salvar e julgar. Quem quis se salvar, se salvou, e agora vão receber o castigo severíssimo do juízo final. E a lei da reciprocidade vai atuar correspondentemente. Isso seria terrível. Na minha visão, a humanidade agora não existiria mais, ela seria destruída. Como poderia ter sido destruída, totalmente aniquilada, a Terra, o planeta, na época de Jesus, se ele não tivesse feito aquela intercessão na cruz, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que com isso fazem, o karma que adquiriram. Isso é um karma violento, né? Tremendo para a humanidade, como também agora, com essa rejeição com o Filho de Deus. Porém, essa intercessão, ela alivia a humanidade e permite que ela continue a existir. Ela não é destruída. Porque quando vem um Filho de Deus,
Olha, eu falo tudo isso conforme a minha interpretação, e conforme eu sinto. Então, isso é o meu pensamento, tá certo? Eu não li em nenhum lugar, eu estou interpretando. Essa é a minha característica. Eu não apenas não leio, não foco exatamente quando eu leio uma dissertação, reflito, mas eu procuro refletir, né? E, e tirar minhas conclusões pessoais. Então, a questão aí, que a lei da reciprocidade, quando vem um filho de Deus, ele é assassinado. Emmanuel também foi assassinado, porque a partir do momento que houve a rejeição da mensagem dele, a missão dele, a perseguição que ele sofreu, isso é um assassínio. Porém, da mesma forma que Jesus, ele no final da vida, ele manifestou novamente o amor nele, e ele e o perdão, como exemplo, a intercessão que ele fez, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, foi justamente a sua revisão da sua mensagem, preparando para uma época futura da humanidade que vivenciaria o juízo final. Então, o amor se manifestou novamente na severidade do juiz, através dessa mensagem em 3 volumes. E a outra mensagem, 91, de 1931, ela passou a ser acusação, vamos dizer, tal como os ossos de Cristo. Tal como os ossos de Cristo, que eles existem, e eu creio também, já vou falar, que estão, o sepulcro oculto de Cristo, onde estão os seus ossos, estão exatamente, aí eu vou fazer uma revelação, né? Conforme eu acredito, conforme eu estudei. Mas lógico que isso não foi descoberto ainda, né? Mas eu estou dizendo exatamente o local, né, onde eu creio que estão os ossos de Cristo. Estão no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Qualquer pessoa que pesquisar aí Calvário de Gordon, a caverna direita. O que é a caverna direita? É porque esse Calvário de Gordon lembra um grande crânio, né, de uns 15 metros de altura, e a meia altura, né, na direção dos olhos, na órbita direita, bem na pupila, vamos dizer assim, está uma marca que, que, que corresponde à entrada. Prestem bem atenção, quem se interessar por isso. Na caverna direita, olhando fotos, né? Bem no centro, onde aparece, tem que olhar bastante fotos aí do Calvário de Gordon, né? A caverna direita, a órbita da caverna direita, onde lembra uma pupila bem no centro, a impressão que a gente tem, é lá que está a entrada, segundo eu creio. Então, se um arqueólogo fazer uma investigação arqueológica exatamente nesse ponto, vão encontrar a entrada para o sepulcro de Cristo, e daí a exploração vai inclusive encontrar um túnel interno de alguns metros, talvez uns 10 metros, até chegar o sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus ossos. Essa é a minha teoria, através do meu estudo que eu fiz. E, enfim, isso será algo assim, extraordinário para a humanidade, né? No caso, para reconhecimento espiritual também, né? Conscientização. E é isso. Agora, então, essa mensagem de 1931, ela é como que ela estivesse morta, assassinada. Tal como os ossos de Cristo, quando ele for descoberto, vai ser provado. É o que a humanidade fez. Olha o que os judeus fizeram com o Filho de Deus. Os ossos de Cristo existem realmente.
que ressuscita é o espírito, a matéria fica na matéria. É uma estupidez, ignorância, supor que, ainda mais na época de hoje, né? Que é desenvolvimento da ciência, supor que um corpo, né, desapareça e se transforme em espírito. Isso não tem nada a ver, porque os mundos, as criações, são de espécies diferentes. Mesmo existe criação densa, né? A própria uma matéria grosseira, vamos dizer assim, o reino de matéria grosseira, ele tem três divisões. A densa, que é a que nós estamos aqui, encarnados. A intermediária, que é onde existem nossos corpos astrais, não alma, porque a alma é de matéria fina. E a parte mais fina, mais tênue da matéria grosseira. Isso estamos falando do reino de matéria grosseira. E por sinal, a matéria grosseira, essas três camadas que nós não enxergamos, né? Mediano, onde atuam seres enteais, mais próximos de nós, né? Gnomos, mais densos, né? E que também ficam os desencarnados, né? Que ficam presos à Terra, né? Enfim. Essas três camadas, segundo também minha interpretação, convivem no mesmo espaço. Por exemplo, então aqui estamos, no nosso dia a dia, estamos convivendo com essas. São três camadas, né? Vamos supor, no mesmo espaço. Por exemplo, qualquer ser que está nessa camada mediana da matéria grosseira pode atravessar meu corpo. Porque está com esse corpo intermediário, né? Então, quando é a mesma espécie da substância, convive no mesmo espaço. Agora, não pode ser transferido dessa parte mais densa para a matéria grosseira intermediária e nem a mais tênue, né? Muito menos para outro reino. Por exemplo, os reinos ascensionados que existem, por exemplo, de matéria fina, onde procedem nossas almas. É impossível, né? Então, o corpo de Cristo, qualquer corpo, fica nessa parte mais densa da matéria grosseira. E essa matéria intermediária, e quando se fala em antimatéria, nessas pesquisas astronômicas que falam da matéria escura e da energia escura, eu interpreto como matéria escura, como é justamente essa parte intermediária da matéria grosseira. E a energia escura como a parte fina, tênue da matéria grosseira. Porque estão no mesmo espaço, vamos dizer assim. Segundo os estudos mais recentes aí dos cosmólogos, físicos, dos físicos, né? Astrônomos físicos, o universo, apenas 4% do universo é constituído pelo que nós enxergamos, né? Quando se tiram fotos aí maravilhosas das galáxias, do universo, né? Visível. O que aproximadamente 25%, número mais ou menos esse, representa essa matéria escura, ou seja, é algo 6 vezes maior. Então, eles acreditam, com as pesquisas, talvez até seja já estabelecido isso, que o universo é constituído de algo assim como 25% de matéria escura e apenas de 4% de matéria
matéria visível, vamos dizer assim. Mas lógico que isso é visível para nós, né? Quer dizer, matéria escura é uma camada intermediária, onde existem seres, atuam seres. Então ela é muito mais substanciosa. Enquanto que a energia escura constitui 70% de tudo que existe no universo, da substância, né? Então, esse é um dado interessante. Bom, já estamos aí com 30 minutos desse vídeo. Eu começo a discorrer sobre um assunto, ele passa realmente muito ligeiro. Eu quase nem vejo os minutos passarem, eles voam. E então fiz essas reflexões, né? Mas eu queria finalizar com esse vídeo dizendo que após a conclusão da terceira edição, né, quer dizer, da mensagem jogral, impresso, divulgado, né, vendido, a partir de 1949, ela passou a ser a única obra oficial e como a última vontade do real Messias Abdurrahim. E houve uma recomendação de Frau Maria e também de Rosales Gonçalves, que foi uma apóstola do real Messias Abdurrahim, que queimassem essa antiga mensagem, porque ela é de 1931, porque ela apenas mostrou o fracasso da humanidade, né? E dos convocados também. Então ela não teria mais validade, ela serviria apenas para acusação. E segundo eu interpreto, a questão é que o Messias Abdurrahim tanto falou sobre a validade da intuição, privilegiar a intuição espiritual e considerar o raciocínio apenas como um instrumento do espírito. Né? E hoje a humanidade está escravizada pelo raciocínio. Então, a questão que mais importante que ele sempre falou, né, mantém puro o foco dos pensamentos, é justamente isso que essa mensagem de 31, daqueles que ainda consideram ela como a única referência, vão se escravizar pelo raciocínio, vão buscar a morte espiritual. Então essa é a gravidade e a validade da mensagem oficial em 3 volumes, que é o que eu recomendo. Então, muita paz, muita luz. Shalom.